Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o mercado porque tem muita coisa acontecendo. O Dudu oficialmente está fora do Palmeiras e deve fechar com o Cruzeiro, que também vai anunciar o Gabigol. O Renato Gaúcho no Vasco, o Richarlison de volta ao Fluminense, uma limpa no Botafogo, o Endel no São Paulo, tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, o dia foi de despedida. Palmeiras e Dudu chegaram a um comum acordo e rescindiram o seu contrato. Ele realmente se inviabilizou, já falamos disso, né? Depois daquela quase ida para o Cruzeiro, retorno para o Palmeiras logo depois da sua lesão, da recuperação da sua lesão. A Leila Pereira deu entrevista dizendo que, né, ele tinha que cumprir o acordo. O Alexandre Matos anunciou ele no Cruzeiro, ele decidiu ficar no Palmeiras. O Dudu ficou numa situação complicada. E na reta final de temporada, né, foi pouco utilizado pelo Abel Ferreira, provavelmente dentro de um imbróglio ali em que a situação não ficou legal e houve a rescisão contratual anunciada, né, nesta quinta-feira. E, obviamente, para os palmeirenses, muitos estão entendendo, né, de que era um fim de ciclo, que tinha que acabar, mas, evidentemente, estamos tratando de um ídolo e um dos maiores jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos maiores jogadores desse clube centenário. O maior jogador, talvez, que jogou e atuou neste século. Estamos falando de um cara que muda a história do clube a partir de 2015, com seus números, assistências, representatividade. Eu nunca deixo de falar, de contar, eu já fiz muitas matérias como repórter relacionadas ao Dudu e o que mais me chamou a atenção foi que um dia um torcedor me disse: Dudu representa o torcedor palmeirense dentro do campo. No jeito de jogar, na forma como ele não desiste da jogada, na forma como ele reclama muitas vezes com o árbitro, na forma como ele não aceita um resultado adverso. O palmeirense se identificou muito com o Dudu por isso, tanto que o cântico dele é Dudu Guerreiro, porque ele deixa tudo em campo, é impressionante. E isso contagiou, evidentemente, o torcedor. Os ciclos se encerram, né? O Dudu sempre fez questão, né, de elogiar o Maurício Gagliotti, o presidente, o Paulo Nobre, que inclusive fez uma postagem de homenagem a ele, ele foi lá e comentou, valorizando o Paulo Nobre, valorizando o Gagliotti, numa postagem recente também. Dando a entender que a relação dele com a Leila já não era das melhores. Aliás, a Leila Pereira fez uma postagem também no dia de hoje, né, e a gente acaba tendo esse termômetro da rede social, né, no Palmeiras, dizendo que está trabalhando para que o clube volte cada vez mais forte em 2025, ela foi muito cobrada por essa saída do Dudu, pela maneira como ela está acontecendo, né, de que ele merecia uma despedida um pouco mais forte por tudo que ele representa, né? Não teve um jogo de despedida, não teve nenhuma despedida um pouco mais, né, digamos, pomposa, né? Como o Dudu merece, né? O Dudu, 12 títulos, é impressionante o tamanho desse jogador para o Palmeiras, mas acabou essa história. Ele está livre no mercado e essa é uma diferença. O Cruzeiro estava pagando ao Palmeiras 20 milhões de reais para tirar um jogador já de 33 anos do Palmeiras e oferecendo a ele um poupudo salário com um bom tempo de contrato, um último grande contrato, né, pela idade avançada do jogador. E aí ele acabou ficando, houve o distrato, né, e tudo mais. Nesse momento ele está livre, ele pode assinar com quem quiser. E assim, existe uma tendência dele fechar com o Cruzeiro, obviamente as partes se reaproximam nesse momento, o Cruzeiro não precisa pagar ao Palmeiras para tirá-lo nem do Palmeiras, nem a nenhum outro clube, então tudo vai para o jogador e essa negociação está acontecendo, obviamente que existe uma pressa aí para que o anúncio ocorra. Porém, um passarinho me contou aí, eu ainda não posso revelar o que exatamente, mas não está certo, tá? Tem outros clubes tentando o Dudu e a gente sabe que tem o interesse do Santos e tal. Por isso que não dá para cravar o Dudu no Cruzeiro. Existe uma possibilidade muito forte. Ele já está negociando com o Cruzeiro como negociou lá atrás. Ele já foi jogador do Cruzeiro, né? Todo mundo sabe, da base do Cruzeiro. Então, assim, tem a tendência de que ele assine com o Cruzeiro, mas eu não... e acho que o Cruzeiro sabe disso, eu não confirmaria isso antes da assinatura no papel. Ele ainda não assinou. O mesmo vale para o Gabigol. É uma tendência, o Gabigol já está acertado com o Cruzeiro, só falta a assinatura realmente. Mas até vir a assinatura a gente sabe que muito ainda tem para acontecer. Mas tendência, tá? De Dudu e Gabigol no Cruzeiro. Montando uma equipe muito forte, sob o comando do Alexandre Matos, Edu Dracena, Paulo Pelaipe e toda essa turma lá no Cruzeiro.
Gente, vamos falar de outras situações como o Renato Gaúcho no Vasco. O Vasco está sem treinador, né, desde que demitiu o Rafael Paiva na reta final do ano passado. E aí, o que acontece? O Vasco fez uma temporada até, ok, melhor do que do ano passado, né? Mas, evidentemente, ainda muito aquém, né? O Renato é um cara que conhece o futebol brasileiro, já trabalhou no Vasco, ele tem duas passagens, uma muito boa, 2006, ele é vice-campeão na Copa do Brasil, chega em sexto no Brasileiro, a de 2008 não foi tão boa, ele chega na reta final, o clube acaba rebaixado, ele não consegue resgatar o Vasco, naquele momento o Renato está começando a sua carreira de técnico e ainda era um técnico meio bombeiro, né? Ainda assim, né? No ano anterior ele tinha sido vice-campeão da Libertadores com o Fluminense e depois da Copa do Brasil também, né? Ele tinha sido campeão na Copa do Brasil com o próprio Fluminense. E aí volta para o Vasco e não consegue recuperar o Vasco, depois ele roda, né? Roda Atlético Paranaense, Bahia, pouco tempo assim, né, em cada clube até ele chegar no Grêmio em 2010. E aí começa a sua história no Grêmio, né? Porque ele treina no Grêmio em 10, sai um pouquinho, volta em 13, sai um pouquinho, volta em 15, 16 na verdade. E aí o resto vocês já sabem. Mas ele foi sondado, eu tinha uma informação de que se ele não ficasse no Grêmio, ele não iria querer trabalhar no primeiro semestre. Renato vai usar um método Cuca, no sentido de que vou esperar o segundo semestre, quando os clubes estão muitas vezes em crise, pego um treinador e eu chego na hora do filé e descanso essa metade do ano durante os estaduais, que normalmente são muito desgastantes. O Renato está avaliando, vai pensar para responder para o Vasco da Gama. Vamos falar de Richarlison. O Richarlison, o Pombo, né? Esteve na Copa do Mundo de 22, estava muito bem no Everton, chega bem no Tottenham, mas ultimamente não tem sido tão utilizado. 7 jogos apenas nessa temporada e o Fluminense tem como alvo, sonho de consumo, ter o Pombo para a disputa do Super Mundial. Claro, não só isso, né? Mas ser uma grande bandeira, né? Ele que foi revelado pelo clube, retornando agora, exatamente utilizando essa não utilização do Tottenham. O grande problema é que o Tottenham pagou 50 milhas de libras para tirá-lo do Everton, gente. A libra é 7, tá? A gente está falando de mais de 300 milhões de reais. Os caras pagaram muito dinheiro no cara. Então, assim, liberar, beleza. Primeiro, ele não ganha pouco. O Fluminense vai ter que pagar um alto salário. E os caras não vão liberar de graça, né? Vão querer uma compensação financeira. Então o Fluminense sabe que o projeto é audacioso, mas está tentando uma liberação. Se ele chegar agora, né, sei lá, durante uma temporada, que depois ele se valoriza, chega em seleção brasileira, tem convocações aí para acontecer no ano que vem, é um ano pré-copa, aquela coisa toda. Então, toda essa sensibilidade, essa sedução ao jogador e daqui a pouco até ao Tottenham pela valorização pode estar acontecendo. É apenas no campo da ideia, do sonho, mas já há uma negociação, já há um contato para tentar viabilizar o negócio. Agora que é difícil, todo mundo sabe que é, né? Essa é a tentativa do Fluminense. Vamos falar de Wendel no São Paulo. Me parece que o São Paulo está vencendo a concorrência de vários clubes, né? Vários clubes, o Grêmio, o Corinthians não tentou, mas eu acho que o Inter também chegou a sondar a situação do Wendel, que está aparentemente fechando com o São Paulo. O grande problema o São Paulo queria ele agora. Ele tem contrato até a metade do ano. Ele agora já pode fechar um pré-contrato com o São Paulo. Mas, como o Porto não tem utilizado, embora ele seja um jogador que vem sendo convocado pela seleção e tudo mais, e que até chegou bem no ano passado, estava jogando bem, mas, enfim, né, não está sendo muito utilizado agora. O São Paulo está tentando convencer o Porto a liberá-lo agora, só que o Porto quer dinheiro. Só que ele vai sair de graça na metade do ano. Então, por que o Porto quer dinheiro agora? Enfim, o São Paulo está tratando essa negociação para trazer o jogador, ficar no Brasil, chegar mais próximo da seleção também, né? É sempre um atrativo, né, para esses jogadores que retornam. Mas em termos de concorrência em relação às outras equipes, o São Paulo está na frente nesse momento. Vamos falar do Botafogo, porque o Botafogo liberou uma galera aí. Por diferentes motivos, né? A gente falou já sobre isso, né? O Botafogo vai ser isso, né? Vai ter um elenco para uma temporada, jogadores que cheguem aqui para que eles possam serem utilizados aqui nesse momento e depois ir para o futebol europeu, ou daqui a pouco em contratos mais curtos, né? Custando mais alto. O Adrielson e o Almada, o Adrielson está voltando para o Lyon e o Almada está indo para lá. E os outros, fim de contrato. O Marçal, lateral esquerdo, o volante Tietê, o meio-campista Eduardo e o meia Oscar Romero. Esse é bom também, hein? O Eduardo e o Romero, alguém se habilita? Estão em fim de contrato, não serão utilizados pelo Botafogo e estão aí para o seu time contratar. O Palmeiras
tomou quase um chapéu, e isso também tem a ver com as críticas da torcida, do Cruz Azul em relação ao Facundo Torres, o atacante uruguaio de 24 anos, canhoto, né, que joga pelos lados do campo, do Orlando City. Ainda não está oficializado isso, mas é porque o empresário dele deu uma entrevista dizendo que a preferência do Facundo era com o clube mexicano, que inclusive estaria pagando mais ao Orlando City, cerca de 14 milhões de dólares. O Palmeiras ofereceu 12. Mas o Palmeiras ainda não se deu por vencido, até porque o Orlando quer negociar o jogador com o Palmeiras. Mas vai depender da vontade do jogador, evidentemente, né? O empresário já disse que o jogador quer ir para o México. Será? Será que ele quer ir para o Cruz Azul e não para o Palmeiras? O Palmeiras ainda está aguardando o desfecho, não foi comunicado da decisão, só tem essa entrevista do empresário que está forçando a barra para negociá-lo com o clube mexicano. Muitas vezes tem uma comissão mais alta aí, né, e o empresário toma a frente. Então o Palmeiras está esperando para poder confirmar o Facundo Torres ou não, né? Ou ver que perdeu o negócio realmente. Fechando aqui com duas rapidinhas, o Mirassol tentou o técnico Fábio Carille através do seu novo coordenador, o Paulinho, né, ídolo da torcida corintiana e com fortes relações junto do treinador, mas ele recusou. Não vai treinar o Mirassol nessa temporada, o Mirassol que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, quem caiu foi o Atlético Paranaense, que está em busca de uma nova comissão técnica e sondou Pedro Caixinha e também Thiago Carpini. O Carpini já renovou com Vitória, não vai sair de lá, e o Caixinha recusou treinar o Atlético na Série B, então é outro técnico português, Caixinha, que está no mercado, e o Atlético segue em busca de um comandante. O que vocês acharam disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!